Gente, o parquinho bolsonarista não está apenas pegando fogo, ele colapsou. De um lado, Michele Bolsonaro jogando o enteado Flávio aos leões para herdar o trono da extrema-direita. Do outro, Rogério Marinho acusado de traição e uma ala radical comandada direto dos Estados Unidos. É fogo amigo, vaidade e um candidato sem pulso que roda igual enceradeira. Entenda agora como a ganância pelo poder está destruindo a UAMPA do 01. Tem uma crise na campanha do Flávio Bolsonaro, já falei aqui algumas vezes, para fora e para dentro. Eu queria falar dessa crise para dentro, porque para fora a gente já conhece, já debateu bastante. Michele Bolsonaro vindo a público naquele vídeo, e aí ela detonou o Flávio Bolsonaro, enfim, eles romperam. Né? Não que eles tivessem uma relação maravilhosa, mas agora está pública, que a desavença deles está pública. Quando você conversa com a turma da campanha do Flávio, cada um tem uma versão, e do entorno de Michele Bolsonaro, cada um tem uma versão sobre o nível de conhecimento dentro da margem de erro de Jair Bolsonaro sobre aquele vídeo. Então tem gente que diz, não, ele sabia do vídeo. Não, então, ou seja, ele estaria do lado de Michele contra o filho, né? Porque outras pessoas me dizem, não, ele foi avisado de que teria um vídeo sobre a treta no Ceará, mas não a extensão e a profundidade do que Michele Bolsonaro ia dizer. 3, não, a Michele Bolsonaro contou com gente que ajuda e também tem ali uma influência nos conteúdos do Nicolas. Michele Bolsonaro e Nicolas são muito próximos, são mesmo. E Nicolas também é alvo dessa turma, nos Estados Unidos, porque tem muito protagonismo, porque ele vai muito bem nas redes sociais. Então, ciumeira, tá, caro assinante, traduzindo, ciúmes, vaidade, briga de política é isso também, briga por protagonismo. E que foi tudo muito bem calculado ali pelo entorno da Michele. Ela fez porque ela queria detonar o Flávio e mostrar que ela é a verdadeira herdeira, sucessora ali, herdeira do espólio do bolsonarismo. Para dentro, isso que está mais me chamando a atenção, eles não conseguem se entender. Porque você tem a turma que manda lá de fora, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Não adianta o Flávio Bolsonaro ficar dizendo que ele não manda, eles mandam. Mandam tanto que ele vai lá, toda hora, pedir a bênção pro irmão e pro Paulo Figueiredo, e tá lá com o Paulo Figueiredo. Então ele falou semana passada e hoje tá lá, na audiência pública, com o Paulo Figueiredo. Manda. Já falei aqui que a candidatura foi construída com setores do Centrão e essa turma nos Estados Unidos, a candidatura do Flávio, e costurada com o pai depois. E você tem, internamente, o Rogério Marinho, que está sendo detonado por setores da campanha, porque essa turma mais radical, mais ideológica, eu vou colocar assim, porque eu considero a campanha já nessa linha mais do radicalismo, mas mais ideológica, dizendo para mim assim, não, o Rogério Marinho, ele também está trabalhando para derrubar o Flávio, porque ele quer ser o candidato. Então, olha a quantidade, e obviamente a turma do Rogério Marinho nega, né? Estou registrando porque tem que registrar, mas eu só estou aqui mostrando a quantidade de fogo amigo da campanha do Flávio. Então, por isso que eu brinco, Merval, até falei que eu semana passada conversando com uma fonte no governo Lula, eu falei, vocês contrataram essa turma? Eles estão... Não é possível, vocês contrataram. Porque nem nos melhores sonhos dele. Impressionante. Então você tem a Michele, Rogério Marinho, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, todo mundo contribuindo, trabalhando para esse caos da campanha do Flávio. E o Flávio não tem pulso. Acho que todo mundo concorda com isso. Porque se tivesse, ele viria a público dizer, eles não mandam na minha campanha, eu vou provar que eles não mandam na minha... Tem um discurso prático a ser feito. O Paulo Figueiredo se mostrou, nesse episódio, um aliado perigosíssimo, porque ele foi dizer em público, mentira ou não, que ele disse para o Flávio, me desminta, diga que eu não tenho nada a ver com você, que você não gosta de mim, faz isso que é bom. Então, quer dizer, se ele disse isso, ele não tinha que revelar. Se revelou, é porque quer ferrar mais uma vez o candidato dele. Não é possível. Então, realmente, eles não estão a fim de eleger o Flávio. Eles estão a fim de manter o prestígio ali dentro do bolsonarismo e tal. Agora, o problema é o seguinte, ele perdendo, o Flávio perdendo, Bolsonaro ficando sem anistia, inelegível e tal, quem vai brilhar é a Michele, como senadora, bem votadíssima, e vai ter um palanque, um púlpito para dizer o que quiser, quando quiser, não é? Com imunidade. Então, realmente... E com trânsito no Supremo. Pois é. Coisa que eles não têm, porque a prisão domiciliar é atribuída à interlocução dela com eles, os ministros. Ela, na prática, vai se mostrar a verdadeira herdeira do Bolsonaro. Otávio. Olha... Quando o Merval diz que Paulo Figueiredo é um perigo, ele é um perigo, inclusive, porque ele tem a parte cognitiva muito mais desenvolvida do que os três irmãos juntos.
né? Os 3 irmãos, você juntar os 3 irmãos, talvez não consiga traçar uma estratégia. O Paulo Figueiredo traça estratégia. Você pode discordar da estratégia, mas você vê ali uma linha, uma coerência, enfim, um objetivo que ele quer atingir. O Flávio, como você falou, é uma enceradeira, roda, e cada hora é uma coisa e não vai adiante. Enfim. Até agora não entregou, disse em maio que ia entregar a auditoria do filme, do dinheiro do filme. Cadê? Nós estamos no 6 de julho. Tem que tomar cuidado também, porque houve a Operação Uruguai. Lembra, Merval? Foi o Collor de Mello. Isso, com dólar lá do... Quando apareceu... Arranjou um empréstimo no Uruguai. Forjou um empréstimo no Uruguai para justificar um dinheiro que estava na campanha e rapidamente se revelou uma farsa. Então, se efetivamente esse dinheiro não foi para o filme, como eu acredito que não foi, porque se tivesse ido ele já tinha mostrado os contratos, os números, tem que tomar cuidado para não virar uma nova Operação Uruguai. E dado o nível da campanha, é possível que eles façam uma nova Operação Uruguai. Você, Valdo? Olha, Andréia, essa crise na campanha cresceu muito depois dessa atritos com Michele Bolsonaro. A avaliação é que o Flávio vinha de um período em que ele estava conseguindo sair daquela encalacrada do Daniel Vorcaro, né? Quando ele foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos, conseguiu ali aquela conversa com o Trump, aí o Trump vem e faz a recomendação, quer dizer, o Jameson Gee, do ISA, faz a recomendação do tarifaço, e aí ele desvia o foco da questão do Daniel Vorcaro. Agora ele está retornando novamente ao Washington. A equipe dele acredita que vai ser aberta uma nova janela de oportunidade para pelo menos tirar da agenda dele essa crise que cresceu ali na campanha com o vídeo da Michele Bolsonaro e depois os ataques que ela continuou sofrendo nas redes sociais. Então ele está tentando virar essa página. O problema é que esse caso acabou deixando muito visível o que você colocou no seu blog, a divisão interna da campanha. O senador Rogério Marinho foi uma escolha do pai de Flávio Bolsonaro, não dele, né? Então, muita gente diz, não, olha, se dependesse de Flávio Bolsonaro, ele escolheria outra pessoa, e não o Rogério Marinho. Mas foi uma decisão do pai dele que pediu, inclusive, para Rogério Marinho desistir de ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Então, ele desistiu para ser o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro. Tem uma outra ala que é mais ideológica, que não é o caso tanto assim de Rogério Marinho, defende o enfrentamento total ali nas redes sociais. Então a campanha está totalmente dividida e, neste momento, o que Flávio Bolsonaro busca nos Estados Unidos, novamente, é tentar abafar essas crises. Só que abafar não significa resolver. Olha, se o governo atual tivesse contratado essa turma para destruir a oposição por dentro, não teria saído tão perfeito. Nem nos nossos melhores sonhos progressistas a gente conseguiria imaginar um roteiro cinematográfico tão caótico para a extrema-direita brasileira. O que a gente está assistindo agora na campanha do Flávio Bolsonaro não é uma mera divergência política, é uma guerra de egos, vaidades e pura ganância pelo espólio de um bolsonarismo que já cheira a naftalina. A rainha versus o 01. Vamos começar pela Michele Bolsonaro. Ela não deu aquele fogo amigo público no Flávio por acaso, não. Aquilo foi friamente calculado. Ela se aliou ao Nicolas, usou a máquina das redes e mandou o recado. O herdeiro do Jair não é o filho sem pulso, sou eu. A Michele já percebeu que o sogro/marido vai ficar inelegível e sem anistia. Então, ela quer o palanque de senadora, a imunidade e o trânsito livre que ela já tem com o Supremo. Ela quer a coroa. E o Flávio? Bem, o Flávio assiste a tudo passivamente. O Conselho Americano e o caso Marinho. Aí você olha para dentro da campanha e a situação é ainda mais patética. O Flávio tenta posar de independente, mas precisa pegar um avião a cada 5 minutos para ir aos Estados Unidos pedir a bênção do irmão Eduardo e do Paulo Figueiredo. Aliás, que aliados, hein? O Paulo Figueiredo vai a público dizer que mandou o próprio candidato desmenti-lo só para inflar o próprio ego. É um nível de fritura pública que beira o masoquismo. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Rogério Marinho, que foi enfiado goela abaixo na coordenação pelo próprio Jair Bolsonaro, está sendo triturado pela ala mais radical. A acusação de que ele quer derrubar o Flávio para assumir a vaga. É todo mundo se esfaqueando pelas costas enquanto fingem defender a família.
a Operação Uruguai dos novos tempos. E para coroar a incompetência, cadê a auditoria do dinheiro do filme que o Flávio prometeu entregar em maio? Hoje já é julho e nada. Como bem lembrado pelos analistas, estamos prestes a ver uma nova Operação Uruguai. Aquela velha tática estilo Collor de forjar explicações financeiras absurdas que caem no primeiro sopro da realidade. Toda vez que a corda aperta no pescoço do Flávio, seja pelo caso do Daniel Vorcaro ou pelas tretas familiares, o que ele faz? Viaja para Washington para tentar arrancar uma foto com o Trump ou uma cortina de fumaça com a extrema-direita americana. Ele tenta abafar a crise. Mas abafar, meus amigos, não é resolver. A verdade nua e crua é que essa extrema-direita que tanto pregava a ordem e a moralidade está se autodevorando em praça pública por puro oportunismo financeiro e eleitoral. Eles não têm um projeto de país, eles têm uma disputa de gangue pelo trono. E o Flávio Bolsonaro, que roda e não sai do lugar feito uma enceradeira velha, está prestes a ser a primeira grande vítima dessa autofagia. Assistimos de camarote,